Olá, eu sou o Lênio e gostaria de fazer um comentário com vocês no final desse vídeo, né, sobre essas questões que a psicologia inventou, né, e inseriu na sociedade já há muitos anos, né, e a igreja tem comido, tem bebido disso também faz muitos anos, muitos anos. Se você já percebeu, né, se você é uma pessoa que lê a Bíblia e tem dedicação em ler as Escrituras, em buscar a direção de Deus na leitura bíblica, você percebe que grande parte das igrejas hoje em dia, grande parte, igrejas presbiterianas, igrejas batistas, né, e Assembleias de Deus, várias denominações históricas ou não históricas, neopentecostais, então eu nem sinceramente, eu particularmente, eu nem considero mais igrejas neopentecostais como sendo igrejas cristãs. Eu não considero mais, né? Então, eu vou fazer um comentário com vocês agora, no final aqui desse vídeo, sobre o que aconteceu num congresso que eu fui em 1997. Foi, se eu não me engano, 1997 ou 1998, por aí, onde eu congregava numa igreja chamada Comunidade Cristã, Ministério Comunidade Cristã. É uma igreja que antigamente ela tinha assim algumas mãos assim, algumas mãozinhas assim em formato de pomba, né, adorando a Deus. Isso era o símbolo da igreja Ministério Comunidade Cristã, cujo líder principal era na época, ele era o pastor César Augusto. Na época, era pastor César Augusto. Mas hoje ele já não é mais pastor. Ele virou apóstolo. Isso. Ele virou apóstolo. E se eu não me engano, parece-me que ele veio aqui para São Paulo, parece. Parece que está morando em São Paulo. E aí sim, entrou para o mundo da política, está envolvido com políticos. Já vi ele com fotos com políticos, tudo, mas não vou entrar nessa questão. Então, na verdade, é o seguinte, eu gostaria de comentar com vocês sobre o que aconteceu num congresso onde eu fui enviado pela minha igreja local, que eu fazia parte, que eu tinha mais ou menos 6 meses, 7 meses de caminhadas com Jesus. E aí os líderes da minha igreja me mandaram para o congresso de pastores e líderes, para Goiânia. Olha só o que aconteceu. Eu chegando lá para participar do congresso, eu fui algumas vezes lá. Esse foi fui 2 vezes, se eu não me engano. Esse foi o segundo ano que eu fui. Não, foi a primeira vez que eu fui, que foi o congresso de pastores e líderes. No outro foi para outro motivo, mas esse foi para pastores e líderes. Eu não era pastor, era um membro da igreja, dedicado à igreja. E os irmãos falaram, não, você vai lá para o congresso, você vai junto com o pastor. Foi até junto com o pastor. E cheguei lá, olha só o que aconteceu. Olha só o que aconteceu. Eu estando lá, chegando lá na igreja, na matriz da igreja, e nos reunimos, e aí disseram, olha, um grupo vai para a sala, outro grupo vai para determinada sala. E eu fui para um grupo, numa determinada sala grande, onde tinha muitas mulheres, pastoras inclusive, é uma igreja que tinha pastora, né? Pastoras inclusive, e pastores e outras pessoas que não eram pastores juntos, numa sala. Quando eu entrei na sala, tinha um quadro verde, né, grande assim, escrito com várias palavras, assim, uma palavra em cima da outra, assim tal, várias palavras, como virtudes e defeitos, vícios, né? Várias palavras. E nós entramos ali e tal, e houve uma apresentação, algumas mulheres sentadas à frente, e uma das mulheres falou, olha, vocês estão aqui, nós vamos fazer uma coisa aqui e tal, e eu gostaria que tivesse um voluntário. Aí uma mulher levantou a mão para ser voluntária, uma mulher levantou a mão, falou, eu sou voluntária. Aí uma das mulheres, que eram psicólogas lá, né, pastoras também, virou para ela e falou assim, olhe ali para o quadro, onde tem aquelas várias palavras, e fale para nós uma palavra ali que chame a sua atenção, que mais tem a ver com você.
Aí a mulher que foi voluntária olhou, falou, olha, tem uma palavra ali que eu acho que me identifico com ela, alguma coisa assim que ela falou, né? Pode dizer para nós? Ela falou assim, falta de perdão. Ela falou assim, falta de perdão. Aí a mulher, que é uma psicóloga, pastora, virou para ela e falou assim, falta de perdão? Mas por que se identifica com falta de perdão? Alguma coisa assim, porque eu me lembro, né? Aí ela começou a chorar. Começou a chorar tranquilinha no começo. Eu tenho falta de perdão com a minha mãe, não sei o quê. Aí ela, mas por que você tem falta de perdão? Porque a minha mãe, falou a história da mãe dela lá, que a mãe dela a humilhava, coisa e tal, não sei o quê. E ela foi chorando. Mas e você era muito, quando foi isso? Eu era muito pequena. E a minha mãe me humilhava tanto. E aí aquela mulher começou a mudar o jeito dela, começou a piorar a situação. Aquela mulher começou a, eu odeio a minha mãe, eu odeio a minha mãe, eu odeio a minha mãe. E começou a chorar, eu odeio a minha mãe. Eu odeio, não sei o que. Começou desse jeito, eu odeio. Falei, todo mundo olhando, eu olhando aquilo. Falei, meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Eu com 6 meses mais ou menos de conversão, olhando aquilo, meu Jesus, que isso tem a ver com a Bíblia? Meu Deus, eu já vi isso em outras histórias, mas não tem nada a ver com a Bíblia. E fiquei olhando aquilo ali. E a mulher começou a gritar e chorar, e dizendo que odiava a mãe, que não perdoava a mãe, coisa e tal. E aí a mulher lá falou, não, mas por que você não perdoa? Onde que está sua mãe? Aí piorou a situação. Aí piorou. Ela quase começou a espernear. Não, porque minha mãe já morreu. Porque minha mãe já morreu. Minha mãe já morreu. Eu não perdoo minha mãe. Sei o que. E ficou desse jeito. Aí a mulher, o que a mulher fez? Não, mas falou um monte de coisa pra ela. Falou assim, virou, cochichou pra um lado do outro assim. Falou assim, quem quer ser a mãe dela? O quê? Aí a mulher, eu quero ser. Então vai lá perto dela. Aí ela foi perto dela. Falou assim, a sua mãe está aí do seu lado. Não é minha mãe, mas ela não é minha mãe. Não, ela é a sua mãe. Abraça a sua mãe, é a sua mãe. Pede perdão para sua mãe. Mas não é a minha mãe, ela não é a sua mãe. Imagina que é a sua mãe, faz de conta que é a sua mãe. Pede perdão para sua mãe. Mamãe. Abraçou a mulher. Mamãe! Vocês estão achando que eu estou brincando? Vocês não sabem o que foi na hora. Eu olhei aquilo ali e a mulherada do lado e alguns pastores ali começaram a tudo tremer, falando assim, aleluia, 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 oh glória. E o outro batendo palma, aleluia, oh glória, oh glória. Desse jeito. Então isso aí é psicologia na igreja. Desde 1900 e bolinha que eu vejo isso. E naquela época, eu com 6 meses mais ou menos de conversão, lendo a Bíblia, eu olhei aquilo ali, na hora me deu vontade de sair. Falei, não vou ficar mais nessa jossa aqui não. Eu ia falar outra palavra aqui, mas me contive. Eu não vou ficar aqui não. Aí eu dei uma disfarçada, inclusive eu lembro o que eu fiz. Eu dei uma disfarçadinha ali, tá? Depois que passou aquele movimento, do arrepio, da manifestação ali, do espírito, né? Segundo eles, né? Aí eu peguei e saí dá licença, todo mundo, por quê? Eu tô com sede, eu vou beber água, fica à vontade, irmão. Aí eu saí para beber água, fui beber água. Falei, meu Deus do céu, onde que eu vim parar, Jesus? Onde que eu vim parar? Fui beber água, fiquei um tempão lá bebendo água. Fui pro banheiro, dei um rolezinho lá. Era grande o lugar lá, a nave da igreja. Comunidade cristã, Ministério Comunidade Cristã. Aí dei um rolezinho pra lá, coisa e tal. Essa igreja, pra você ter ideia, tem a foto do líder deles em todas as igrejas. Onde você chegar nessa igreja, Ministério Comunidade Cristã, pelo menos na minha época não tinha isso, mas agora parece que já tem. Em todo lugar que você vai nessa igreja tem a foto do apóstolo César Augusto. Apóstolo, né? Apóstolo.
Daqui a pouco ele deve chegar a querubim e serafim. Deve virar querubim e serafim. Será que o próximo passo é virar querubim? Pode ser, né? Pode ser. Era da turma Nadal da Série, essa turma. Eu gostava, rapaz, dos hinos que o Nadal da Série cantava, eu gostava. Mas enfim, isso aí, meus irmãos. Isso aí que está na igreja está há muito tempo, entendeu? Então, se você assistiu esse vídeo até o final, assista outro vídeo anterior, que fala sobre como a psicologia inventou esse negócio de visualização, como que a psicologia inventa um monte de coisa e que coloca essas caras na cabeça das pessoas. O quanto que tem de gente dependendo de psicólogo hoje em dia, de terapia, psicoterapia, de visualização, de hipnose, essas tranqueiras que o Satanás inventou através da psicologia. É impressionante. Queria fazer um outro comentário para vocês também aqui sobre o negócio de psicologia na igreja. Vocês conhecem a primeira igreja batista? Primeira igreja batista aqui em São Paulo, que fica aqui na Praça Princesa Isabel? Vocês conhecem? Pois é. Eu tive na primeira igreja batista aqui umas 4 vezes para visitar ao longo de alguns meses, coisa e tal. 4 vezes, durante um ano, ou 2 anos até, 5 vezes, 4, 5 vezes. Não consegui permanecer na primeira igreja batista. Me esforcei. Não consegui ficar. A última vez foi a pior de todas. Porque, inclusive, na última vez que eu fui, você não tinha condições de ler a Bíblia. Não dá para você ler a Bíblia no púlpito da igreja da Primeira Batista aqui. Não tem como você ler a Bíblia. Não tem como. Por quê? Porque não tem mais luz para te iluminar na hora de você ler a Bíblia. Não tem mais. Eles apagaram todas as luzes, todas as lâmpadas da nave da igreja e acenderam umas lâmpadazinhas LED vermelho, verde e azul, assim, no cantinho das pilastras, que ilumina a pilastra para cima. E jogaram os holofotes todo no púlpito e na banda. Então fica aquele palco preto e aquelas lâmpadas iluminando lá o palco. Só que para você ler a Bíblia não tem como você ler, porque não dá para enxergar, porque fica escuro. Aí como é que eu fiz? Mas como é que eu vou ler? Que ele vai pregar alguma coisa, mas como é que eu vou ler o que ele vai estar pregando? Mas aí, talvez a ideia seja essa mesmo, para não ler, né? Não sei. Aí eu fui pro canto da pilastra para poder ler. Fiquei com muita dificuldade perto da pilastra lá, perto dos LEDs que sobem assim, para iluminar a pilastra, para tentar enxergar. Consegui enxergar com dificuldade. Alguma vez que ele citou a Bíblia, eu consegui ver. Mas não resolveu nada também. Sabe por quê? Porque ele só citou o versículo. Mas não tem nada a ver. Se ele não citasse o versículo, ia dar na mesma. Porque ele só falou de psicologia. Tem nada a ver com a Bíblia. Um monte de baboseira lá, misturado para emocionalizar a pessoa, coisa e tal. Aí para completar a situação, eu lembrei do caso, da última vez que foi assim. Inclusive, antes do pastor lá pregar, disse que aquilo foi uma pregação, né? Foram apresentar uma criança, né? Antes do culto. É uma tradição que a igreja tem, né, de apresentar a criança, que não batisma a criança, né? Então apresenta a criança, como era feito lá no Antigo Testamento, né? Até no Novo Testamento também, né? De apresentar a criança, né? Coisa e tal. Enfim, quer dizer, Jesus foi apresentado assim, né? Mas, não vou entrar nessa questão, mas tudo bem, foi apresentar a criança. Mas aí o que acontece? Depois que apresentou a criança, aí foi falar do pai da criança. Olha que interessante. Aí deram uma ênfase no pai da criança. Por quê? Porque o pai da criança estava fazendo doutorado em psicologia. Entendeu? Então, meus irmãos, a tendência cada dia vai ser essa. As igrejas não acreditam, a grande maioria das igrejas não acreditam mais na Bíblia. Não acreditam. A maioria das igrejas evangélicas não acreditam mais na Bíblia. Eu não vou falar nem de igreja católica, né? Porque a igreja católica não acredita na Bíblia mesmo, né? Lógico. Entendeu? Então, assim, é muito triste o que está acontecendo.
Então, assim, é isso. Eu queria falar sobre isso para vocês. Foi essa a minha experiência que eu tive com esse pessoal aí, que tem estado aí nas igrejas evangélicas a cada dia, já tomaram conta de tudo quanto é lugar praticamente. Muitos lugares, muitos lugares, muitos lugares. Ok? Eu tenho participado do culto, por enquanto, já faz alguns 4 anos, por intermédio da internet, pesquisando uma igreja ou outra, que dá para poder ainda ouvir alguma coisa. Eventualmente eu tenho ido presencialmente numa igreja evangélica aqui em São Paulo, certo? Eventualmente eu vou. Às vezes eu vou lá na reunião de oração na quarta-feira, já fui nos 3 domingos, tá? Mas ainda assim estou pesquisando, estou avaliando, esperando em Deus, porque eu não quero ficar em qualquer lugar não. Porque a grande maioria das igrejas não acreditam mais na Bíblia. Não acreditam mais na Bíblia. Isso é muito simples de perceber. É muito simples. Tá bom? Então é isso. Eu queria falar sobre isso. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Opa, aqui é a segunda parte. Eu esqueci de falar um detalhe também que eu acho que é interessante abordar para vocês. É o seguinte, para vocês entenderem, se vocês terminou de assistir esse segundo vídeo, né, sobre o que é essa tragédia que é a psicologia na sociedade, na igreja, agora eu quero falar da psicologia na sociedade. Como é que a psicologia tem, acredito eu, está atuando na sociedade, ok? Eu vejo o seguinte, tá? Em princípio, eu tenho percebido, por algumas experiências minha aqui no cotidiano, que a própria polícia está bastante deteriorada. Eu acho que a polícia militar e a polícia civil, quiçá polícia federal também, provavelmente, né? Eles estão bastante deteriorados no que diz respeito, acredito eu, na forma como eles avaliam os casos a nível de comportamento humano. Eu acredito sim. Eu acredito que até a polícia, é lógico, a polícia ela está bastante afetada por essa questão. Porque a polícia é feita de pessoas, né? Então eu acho que a polícia também está muito despreparada. Muito despreparada. A nossa polícia, eu acho que a nossa polícia é muito boa. Eu acredito que a nossa polícia deve ser muito boa. Mas ao mesmo tempo eu acho que ela é bastante despreparada. Bastante despreparada. Porque ela certamente ela acredita na psicologia. Isso é uma coisa óbvia. Você acha que os investigadores, seja tanto da polícia militar, da polícia civil, da federal, você acha que eles não vão estudar sobre a questão de personalidade, sobre a mente humana, e eles vão se basear no quê? Em psicologia. Então, assim, eu acredito que a nossa polícia é muito despreparada. Muito despreparada. Porque ela é fruto do humanismo. A polícia também é fruto do humanismo, né? Então, assim, nós estamos vivendo numa sociedade realmente caída, numa sociedade completamente destroçada, né? Não vou nem entrar na questão política. Se eu começar a falar de político, é a mesma coisa que eu falar de porco, né? Não vou nem falar de político, porque se eu falar de político, é a mesma coisa que estar falando de prostituta. Se eu falar de político no Brasil, é a mesma coisa que falar de prostituta, de bandido e de prostituta. Aliás, no meu ponto de vista, a prostituta tem muito mais valor que um político, lógico. A prostituta tem muito mais valor do que um político, lógico que sim. Entendeu? Na minha opinião. Então, assim, imagina o que deve ser um político, então. O político nada mais é que o quê? O fruto do que a sociedade é. É lógico.
Então assim, gente, assista uns vídeos aí que eu estou postando do Dave Hunt. Eu estudo esses assuntos já faz muitos anos, que eu me debruço na Bíblia sobre esse assunto, já faz muitos anos. Já lavei pancada de tudo quanto é lado na igreja que eu fazia parte, nas igrejas que eu fazia parte, entendeu? E lavei pancada de tudo quanto é lado já. Porque eles não aceitam, eles não aceitam. Eles gostam de ser enganados. Os pastores de hoje em dia, na grande maioria, gostam de ser enganados. Sabe por quê? Porque eles gostam de dinheiro. Eles gostam de dinheiro. Eles gostam de passar bem. Eles querem ficar bem. Eles querem agradar o povo. Para poder tomar a posição deles e ficar bem. Entendeu? Se você não assistiu um vídeo que eu falei de um senhor que enganou a liderança da igreja durante muitos anos, porque ele era viado, e enganou a liderança muitos anos, dá uma olhada no outro vídeo que eu coloquei aí. Isso foi numa igreja presbiteriana aqui em São Paulo. Ele era um pastor presbiteriano que era viado há muitos anos. A pessoa que veio falar para mim isso, confirmou para mim isso aí. Não só uma. Inclusive eu fiquei quieto, não comentei com ninguém. Depois uma outra pessoa da igreja presbiteriana veio falar para mim: você ficou sabendo do pastor fulano de tal? Não, fiquei quieto, como se eu não soubesse. Não, não sabendo não. Rapaz, ele assumiu que é viado e disse que enganou todo mundo a vida inteira lá, que ele gosta mesmo de homem. Entendeu? Por quê? Porque eles não acreditam na Bíblia. Eles não acreditam na Bíblia. Não acreditam na Bíblia. As escrituras aqui, eles não acreditam na Bíblia. Não acreditam na Bíblia. Entendeu? Eu vou ler um texto aqui muito conhecido, que está escrito em Romanos capítulo 1, que diz assim, Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8:1. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você acha que esses líderes presbiterianos, esses líderes batistas, esses líderes assembleianos, envolvidos com política, envolvidos com questões de ensino de psicologia, de tudo quanto é jeito, vocês acham que eles acreditam num versículo desse na Bíblia? Seja sincero. Não acredita em mim, não. Você acha que uma pessoa que é líder numa igreja, que diz que é um pastor, que fez um seminário, ou não fez, que se envolveu com política até o talo, que fica trazendo conhecimento de psicologia, coisa ridícula para o povo na igreja, você acha que uma pessoa dessa acredita num texto que Paulo escreveu sobre isso aqui? Vou ler de novo Romanos 8:1, um versículo muito conhecido. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você acha que um líder desse, que uma pessoa dessa, acredita num texto desse? Não tem como, cara. Meu irmão, não tem como um homem que prega as Escrituras, que diz que crê num texto desse, e ensinar psicologia na igreja. Não existe isso. Não existe. Pense um pouquinho. Pense um pouco. Beleza? Deus te abençoe. Leia, assista os vídeos que eu postei aí. E tire as suas conclusões. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Então, este é o caso do referido reverendo que eu comentei da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em São Paulo. Por que eu estou comentando desse caso? Porque a síntese do que eu estou falando é a influência das heresias na igreja, certo? E o que isso pode causar, né, na vida das pessoas que aceitam esses ensinos antibíblicos. O caso que eu vou citar agora não só tem a ver com ensinos errados, tem a ver com outros detalhes também, né? Mas eu quero dar ênfase sobre isso. O caso de um reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em São Paulo, o que aconteceu?
Para vocês terem uma ideia, olha só, veja bem o que aconteceu. Eu teve uma época que eu prestava serviço como autônomo, fazendo a parte de instalação e manutenção elétrica residencial. E um determinado dia, esse reverendo, esse pastor da igreja que eu congregava, inclusive, presbiteriana, me chamou, falou, me deu um tal, você pode passar na minha casa dia tal para você instalar um chuveiro novo que eu comprei, daquele potente e tal. Falei, com certeza. Agendou comigo, eu fui lá. Cheguei no apartamento dele, que é aqui próximo, da Santa Cecília, coisa e tal, e fui fazer a instalação. Cheguei lá e tal, e eu entrei, cumprimentei ele, a mulher dele, coisa e tal, e na execução ali do trabalho, coisa e tal, pegando ferramenta e tal, eu percebi, de alguma forma, no comportamento deles, no olhar deles, um clima ali esquisito, um clima esquisito, um olhar estranho, uma coisa estranha, o semblante daquela mulher, o semblante dele, uma situação, um jeito assim, sabe? A alma da pessoa falando alguma coisa assim estranha, sabe? A pessoa mostrando, falando, assim, já esgotado de uma situação que está acontecendo. E eu percebi naquilo, falei, meu Deus, tem alguma coisa errada. E continuei ali o trabalho e tal, finalizei o trabalho e tal, me pagou, tal, recebi, testamos, eu fui saindo, despedi deles e aquilo me incomodando. Eu desci do apartamento dele, fui descendo, eu desci e fiquei incomodado. E no caminho para casa, aí eu saquei o que estava acontecendo. Meu Deus, misericórdia, esse senhor é viado. Esse senhor é viado. E essa senhora, essa mulher deve estar passando um inferno dentro de casa. Deve estar passando um inferno dentro de casa. E eu fiquei chateado. Cheguei em casa, sentei, falei, meu Deus, se eu não me engano, acho que até abri, eu não lembro muito bem agora, mas se eu não me engano, acho que eu até abri a Bíblia, fui ler as Escrituras, e aí depois eu lembro que eu orei por eles, falei, Senhor, intercedi por eles. Enfim, aí continuei minha vida, aí encontrei com eles novamente na igreja e tal, e eu percebi que eles percebiam que eu o percebia. Entende isso? Eu percebo que eles percebiam que eu os percebia. Mas não falei nada para ninguém, fiquei quieto, guardei silêncio o tempo todo, orando por eles. De vez em quando eu orava por eles, se lembrava dessa situação. Num determinado dia na igreja, que dentro da igreja presbiteriana, tem uma tradição que chama-se culto de ação de graças, né? Coisa e tal. E aí no culto de ação de graças, eu estava ali e eu percebi que eles estavam em pé num determinado local lá, ele com a mulher dele, tal, ali assim. E quando eu cheguei perto, eles tipo me olharam assim de um jeito, sabe? E eu fiquei observando, meu Deus do céu. Peguei, saí, fiquei longe deles. Tem alguma coisa errada. Só pode ser isso. Eles estão demonstrando isso. E fiquei, lembro, orando por eles. Ótimo. Passou o tempo. Que aí, eu andando aqui pela cidade, coisa e tal, uma senhora vem falar comigo. Uma senhora não. Colegas, uma família que eu fui visitar. Que eu tinha o costume de visitar e tal. E falaram comigo, você ficou sabendo do fulano de tal? Eu falei, não, o que aconteceu? Ele saiu da igreja e chegou pro pessoal e disse que é viado, que ele gosta mesmo de homem e que enganou todo mundo o tempo todo. Então, aí depois, enfim, aí passou-se mais um tempo, uma outra senhora veio, uma conhecida minha também, que congregava lá, que congrega lá, acredito que até hoje, não sei, se saiu, tá lá, eu não faço mais parte dessa igreja. Eu já tinha saído de lá quando aconteceu isso, né? Quando dizem que ele fez essa confissão lá e aconteceu tudo isso. Enfim, e eu já tinha saído. E aí, o que eu estou querendo dizer com você? O que eu estou querendo dizer com isso? Não adianta.
Se a igreja não pregar a sã doutrina e não crer na sã doutrina, não crer na doutrina dos apóstolos, não crer no que Jesus fala, no que Jesus ensinou e que Jesus deixou para a igreja, a Bíblia, se não crer na Bíblia, se não crer na doutrina dos apóstolos, não adianta, não adianta, não adianta, não adianta. Você pode colocar a gente ali com doutorado no que for no púlpito. Você pode pôr o cara PhD com um ET. É capaz de se aparecer alguém aí e falar assim, ó, rapaz aqui, ele fez doutorado com um ET. Vamos ver ele. Vai ser um sucesso. Nas igrejas evangélicas vai ser um sucesso. Vai ser um sucesso. Se você chegar e anunciar assim, olha, venham para o dia tal, no culto tal, que vai ter aqui um irmão abençoado que fez PhD com ET. Vai estar lotado a igreja. Vai estar lotado. Todo mundo vai adorar. Vai adorar. Então é isso. Nós estamos vivendo esses dias. A igreja evangélica, em grande maioria, está despreparada. Já faz muitos anos. Muitos anos. Quem sabe isso não é consequência, hein? Quem sabe isso não é consequência? Pelos caminhos onde a igreja evangélica tem andado, quem sabe? Política, esses pastores que não são pastores, que entraram na política e que têm apoio de outros pastores que estão na mídia por aí, que não são pastores, que são formados em psicólogos, de humanas, sabe lá de onde que for, de que planeta for. Todo mundo adora esses caras. E está todo mundo entrando pelo erro. Todo mundo entrando pelo erro. O que tem de coisa dos bastidores aí, enrustidas nos bastidores dessas igrejas, eu tenho certeza. Tenho certeza. Tenho certeza. Tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês com este vídeo aí. Se apegue com Jesus. Vai ler a Bíblia. Comprem Bíblia de estudo. Eu particularmente, eu confesso para vocês, eu tenho uma Bíblia, tenho duas Bíblias de estudo, uma que eu comprei recentemente agora e uma que eu já tenho alguns anos, mas nunca me envolvi muito com a Bíblia de estudos também não. Eventualmente eu vou nelas, eventualmente eu vou, nos meus anos de caminhada cristã, pela misericórdia de Deus que tem me sustentado, foram raras as vezes que eu recorri à Bíblia de estudo. Raras as vezes. Recorri, mas foram raras as vezes. Então, se apegue com Jesus, leia a sua Bíblia. Coloque a sua mulher para estudar a Bíblia com você, os seus filhos para ler a Bíblia junto com vocês. Separe com sua filha tempo de oração, leitura bíblica, consagração. Ensina aos seus filhos nas práticas espirituais do jejum, da oração. É preciso cuidado. Preciso muito cuidado. Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe.